acontece? A gente saiu da casa da minha sogra e financiamos um apartamento. E aí a gente foi morar sozinho. E aí a gente separou porque não deu certo. Tá. E aí eu me vi com uma situação financeira difícil, porque eu não tinha condições mais de pagar a prestação. E aí uma amiga me disse, nessa época eu era coordenadora de RH, de uma empresa de marketing promocional no Rio Grande do Sul. E aí uma amiga me disse assim, uma prima minha fez um show numa casa noturna, ganhou R$500. E aí eu disse, bah, R$500 pra mim era metade do meu salário. Naquela época era R$1.000 que eu ganhava. Então, e não dava pra pagar as contas. Não dava pra pagar as contas. E aí eu disse, vou lá fazer um show. Só que quando eu cheguei lá eu vi que não era esse valor, né? E acabei entrando pra prostituição. Não era esse valor? Era não, menos? Era bem menos, bem menos. E aí eu acabei descobrindo que a prostituição eu ganharia muito mais. E aí eu fiz da prostituição o meu trabalho. E aí você começa a trabalhar lá. Aos 21 anos. Mas nessa casa ou atendendo... Eu fiz, na verdade, a primeira casa que eu fui eu não gostei. Tá. Daí eu achei meio sujo, assim, meio estranho. Daí eu pesquisei na internet uma casa melhor, daí eu fui, que é o Gruta Azul, que é muito conhecido em Porto Alegre, que é uma casa muito bonita. E aí eu fui pra lá e eu achei incrível o lugar, assim, parecia uma balada bar, as meninas lindas com o corpo perfeito dançando, e aí eu disse, eu quero ficar aqui e trabalhar e ganhar dinheiro. Tava com quantos anos nessa época? 21 para 22 mais ou menos. E aí eu não bebia. E então pra mim eu pensava assim, eu não vou beber porque a maioria das meninas que acabam gasta, eu quero juntar um patrimônio. E foi o que eu fiz nesses anos. Eu tinha esse plano de construir, porque eu vim de uma família muito pobre, né? Então eu pensava, eu não quero me relacionar com ninguém, não vou me apaixonar por ninguém, porque eu quero juntar dinheiro e mudar minha vida e a vida da minha família. E foi o que eu fiz. E você conseguiu? Consegui. Juntava a grana? Consegui. Tive financeiramente muito bem nesse período também. Sim, apartamento, carro. Mas como que foi a tua experiência nisso? Porque era uma coisa diferente para você. Foi tranquilo ou teve aquele negócio, eu tô pensando só... Tem que pensar na grana, pensar na minha família. No início, quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, você encontra homens bonitos. Ah, é? Sim, homens bonitos, homens casados. Então, você pensa assim, nossa, eu ficaria com ele fora daqui. Então, por que eu não vou, né, ter um relacionamento, uma relação sexual com ele por dinheiro, sendo que eu ficaria de graça? E aí foi o que aconteceu. Aí foi então, mais fácil para você nesse começo. Porque eu escolho, na verdade. Ali você escolhe. Não era obrigado? Não. Tá. Você é livre pra... É como uma balada. Entendi. Uma balada, você tá lá, o rapaz tá lá, o homem tá lá, depende da idade. Aí tem que entrar em acordo dos dois. Tem que entrar em acordo dos dois. Ficava uma parte pra casa? Não, a casa não ganha nada. Ela ganhava com o quê? Com a bebida? Com a bebida. Aí eu tinha que pedir um suco, só. Então a casa ficava com a parte do suco e eu ficava com o meu cachê inteiro pra mim. Aí na época eu comecei a cobrar em torno de R$400. E aí depois, quando eu fui ficando mais famosinha, daí foi subindo 800, foi subindo o valor de acordo com a fama que eu tinha. Entendi. E aí eu trabalhei lá na casa, fiquei alguns anos lá e aí eu via famosas indo lá fazer show de striptease. Ah, é? E aí essa famosa ganhava muito bem nos shows. Só pra fazer o show? Só pra fazer o show. E eu disse, eu quero ficar famosa, porque se eu faço show aqui, porque daí eu comecei a fazer show também. Aí eu ganhava, acho que devia ser uns R$100 mais ou menos. E elas ganhavam 1.000, 2.000, 7.000, dependendo e nem precisava fazer programa. E não precisava fazer programa. Só dançar, fazer show. Aí você entendeu que fala, putz, esse é um caminho. Esse é o caminho pra mim ganhar mais. Que pra mim era uma empresa. Claro. Eu queria trabalhar e ganhar dinheiro e trabalhar o mínimo possível. E trabalhar o mínimo possível. Porque é o corpo que você tá... Isso. Né? Aí eu, como eu trabalhava numa empresa de marketing, eu descobri que a propaganda seria a alma do negócio. Né? Então eu comecei a investir em mim, comecei a fazer cirurgia plástica. Mas qual era o teu codinome lá nessa época? Imola. Imola? Por causa da pista? Do Ayrton Senna. Das curvas perigosas. Sim. Eu falava, ou você se perde ou você chega em primeiro.
porque a pista morreu o Ayrton Senna, né? Infelizmente, saudoso Você se Ayrton Senna. perde ou chega... Isso, então pra mim era um marketing, era uma brincadeira. Claro. De mau gosto, né? Pra quem é fã, eu até peço perdão. Não, Mas eu mas quando eu falo era- isso, eu nem relacionaria ao Ayrton Senna, mas pelas curvas pelas perigosas curvas mesmo. perigosas, exatamente. E fazia é sucesso, isso, porque você falou que fazia eram só sucesso. meninas bonitas. Só meninas bonitas. E a competição existe como... Competição grande. Exatamente. E aí eu queria me destacar. Daí eu comecei a fazer muita cirurgia plástica pra ficar com o corpo perfeito. Mas você já tinha um corpo bom, perfeito, Já assim. era bonito, mas não com silicone, né? Tá. Toda, E as toda outras tinham? montada, né? As outras tinham. Então eu comecei a me montar, fiz nariz, lipo, fiz várias Tudo com a cirurgias. grana que você tava ganhando. Isso, eu ganhava e investia em mim. Aí E daí dava resultado? Deu resultado assim? Sim. Tipo de você conseguir mais? Sim, quanto o corpo mais É bonito, mesmo? mais caro você cobrava, né?